No Antigo Egito, uma revolução está começando. O mais ambicioso projeto de construção do mundo vai desencadear uma série de eventos que irão transformar o país. Deve ter sido um evento que abalou aquele período. Embaixo das areias do Egito se encontra a lenda de um poderoso faraó, que iria se tornar um deus e revolucionar o Egito. A lenda da primeira pirâmide do mundo. A história das pirâmides é uma história de inovações. Ela era uma máquina da ressurreição. Rituais misteriosos. Estas são coisas que ajudam os mortos a se reenergizarem para viver para sempre. Trabalhos excruciantes e intrigas palacianas. Desvende os segredos mais profundos dos faraós. Cada múmia é diferente. Você nunca sabe exatamente o que esperar. Conheça as vidas dos trabalhadores da antiguidade e desvende a incrível história do antigo Império do Egito. Não só o Antigo Egito fez as pirâmides, mas as pirâmides fizeram o Antigo Egito. A era da construção de pirâmides no Egito. 500 anos de história, durante os quais construtores criaram alguns dos mais icônicos monumentos do mundo. Entre eles, a Grande Pirâmide de Gizé, a única das maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Para entender como a Era das Pirâmides começou e como ela transformou o Egito, precisaremos voltar no tempo 4.700 anos atrás. Até a cidade de Mênfis, no palácio de um poderoso rei. Seu povo o chama de Netjeriket, que quer dizer o de corpo divino. Mas hoje, este faraó é conhecido como Djoser. Ele governa um país de mais de 1 milhão de habitantes. Como faraó, sua grande prioridade é manter o controle sobre seu reino e fortalecer sua dinastia. Djoser nasceu em uma vida de privilégios, cerca de 2620 a.C. Era comum que um faraó tivesse várias esposas, mas provavelmente Djoser era casado com apenas uma mulher, Heterfernepti, sua meia-irmã. As pessoas comuns não mantinham relações incestuosas com seus irmãos e irmãs no Antigo Egito. Isso não era uma prática comum. Ao se casar com sua irmã, Djoser garante que apenas a sua linhagem poderá reivindicar o trono. Isso demonstra um desejo de manter o poder dentro da família. O casamento incestuoso de Djoser reforça o enorme poder que ele já possui. O faraó no Antigo Egito era tudo. O comandante supremo, o alto sacerdote, aquele que criava todas as leis e decretos. Então ele era claramente a pessoa mais importante do reino. E como outros reis antes dele, ele afirma governar junto dos deuses, trabalhando com eles para manter a ordem e a unidade do Egito. Desde os primórdios da realeza do Antigo Egito, o rei era um mediador entre os humanos e os deuses. E isso parece ser uma coisa fundamental para o Antigo Egito. O rei era responsável por manter os deuses felizes. E se os deuses estivessem felizes, então o povo teria o que comer e o reino continuaria a prosperar em um mundo com ordem. Mas uma catástrofe devastadora está prestes a testar a fundo a autoridade de Djoser.
Os vestígios deste desastre podem ser encontrados 640 quilômetros ao sul da antiga capital Mênfis, em uma região chamada Elefantina. Na visão dos antigos egípcios, esta é a origem do rio Nilo. O egiptólogo Jean-Pierre Patznik é um especialista em decifrar línguas há muito esquecidas. Hoje, ele está investigando uma placa de pedra chamada de estela. Aí está. A estela da fome. Está. É um documento simplesmente único, porque conta uma história que aconteceu sob o reinado de Djoser. As palavras gravadas nesta rocha contam uma história de morte e desastre. O Nilo é a artéria vital do Egito, correndo do sul ao norte do país. Todo ano, entre junho e setembro, as cheias do rio carregam lama e águas férteis até as plantações no norte, onde a maioria das pessoas morava. Mas, no 18º ano do reinado de Djoser, as cheias não vieram. Esta estela conta uma história fantástica sobre uma fome que teria durado 7 anos. 7 anos de pobreza e em que o Nilo não molhou as plantações. O pesadelo de um faraó. E Djoser vai naturalmente tentar entender o que houve com o Nilo, por que a seca, o que houve, por que a cheia não aconteceu. Esta estela foi entalhada mais de 200 anos após o evento. Então, por muitos anos, a história da Grande Fome foi considerada uma lenda. Mas o Nilo tem muitos segredos. E na cidade de Washington, pesquisadores do Instituto Geológico dos Estados Unidos encontraram indícios que podem sustentar o mito da estela da fome. Christopher Bernhardt é um especialista em pólen. Ele analisou terra contendo grãos de pólen que se assentaram nas margens do rio Nilo durante a era da construção das pirâmides, 4.500 anos atrás. Pólen é muito legal. Ele é uma ferramenta bem poderosa. Ele não é só aquela coisa que em toda primavera te faz espirrar, sabe? Ele nos fornece muitas informações conforme se deposita. Estas são amostras de solo do delta do Nilo, cilindros de terra cortados do leito do rio. Estas amostras são como máquinas do tempo. Elas permitem que os cientistas entrevejam o mundo de milhares de anos atrás, revelando os segredos do Nilo. Nós tínhamos uma amostra e viajamos pelo tempo. Observar o pólen pode nos ensinar sobre o clima da região, nos mostrar as mudanças no nível do mar e até reconstruir o meio ambiente do passado. Nós não temos uma resolução muito boa nos nossos registros para podermos ver como as variações ocorreram a cada ano e nem mesmo a cada década. Mas sabemos que houve algumas secas episódicas durante o período da construção das pirâmides. E nossos registros mostram que isso, com certeza, é uma possibilidade viável. A Estela da Fome descreve como 7 anos de seca e de cheias fracas trouxeram o caos ao reino de Djoser. Desesperados para sobreviver, irmãos se voltam contra irmãos. A lei e a ordem entram em colapso. Foi o início de uma guerra civil. Djoser pede orientação de seus sacerdotes. Mas eles não sabem o que fazer. Ele se sente pressionado. Outros reis já foram derrubados pela desordem causada pela fome.
Se os deuses estivessem insatisfeitos com o rei, haveria retaliações. Então havia uma relação muito direta de causa e efeito entre o rei fazer seu trabalho corretamente e o povo ter condições de sobreviver. Então o rei, com certeza, estava ciente do que iria acontecer se não conseguisse administrar uma situação dessas. Djoser chama seu conselheiro mais confiável, um homem chamado Imhotep. Ele vai pedir ao seu vizir, Imhotep, que descubra por que as cheias não vieram. O reino e a vida dos dois podem estar em jogo. Imhotep viaja até a suposta origem do Nilo na ilha de Elefantina para investigar. Aqui, segundo as lendas, Imhotep se banha nas águas do Nilo e acaba dormindo às margens do rio. Em seu sonho, Imhotep é visitado por um deus chamado Khnum. Ele descobriu que o deus que estava controlando o Nilo, o deus Khnum, estava infeliz, porque ele não estava recebendo a quantidade de oferendas que ele merecia receber. Imhotep acorda convencido de que ele achou a resposta. E se eles fossem bons com Khnum, Khnum seria bom, e boas inundações, boas cheias iriam voltar. Imhotep relata sua visão para o rei, e Djoser ordena que se reabra e reative o templo de Khnum, que há muito estava abandonado. Aqui temos Djoser usando uma coroa do Alto e do Baixo Egito. Ele faz uma oferenda para 3 deidades, entre elas uma muito importante, Khnum, o deus da fonte do Nilo. A Estela da Fome diz que a intervenção de Djoser salva a todos. Khnum permite que as cheias do Nilo voltem. De qualquer maneira, a fome acaba, e durante o reino de Djoser há uma mudança extraordinária na maneira como as pessoas comuns veem seu rei. Na verdade, com Djoser, nós vemos o que talvez seja uma forma mais poderosa do rei. A ideia de que não só o rei é um intercessor, mas de que o rei é uma espécie de Deus na Terra, de um jeito que provavelmente não fora afirmado antes. Djoser pode ser parcialmente divino, mas ele ainda precisa se preparar para sua própria morte. No Antigo Egito, o faraó Djoser quer se tornar imortal. E para isso, ele pede a ajuda do sábio Imhotep. Imhotep é considerado uma das mais importantes figuras do Egito Antigo. Ele era médico, ele era arquiteto. Quase tudo que sabemos sobre Imhotep durante o reinado de Djoser, de quem ele parece ter sido vizir, vem de seu nome e títulos na base de uma estátua. De fato, para terem inscrito os títulos dele na base de uma estátua de Djoser, ele deve ter sido um oficial importantíssimo. Djoser decide confiar a Imhotep os cuidados de sua alma imortal. Ele ordena a Imhotep que construa um túmulo digno de um deus, um monumento que dure por toda a eternidade. Às vezes nós chamamos os túmulos de casas dos mortos, mas acho que os egípcios não pensem neles exatamente dessa maneira. Eles são máquinas para ajudar a transportar os mortos deste mundo para o próximo e para garantir uma outra vida com dignidade.
Esta era uma das prerrogativas principais de suas vidas, que era garantir que eles sobreviveriam à morte para poderem continuar vivos pela eternidade. Tradicionalmente, os egípcios simplesmente enterravam seus mortos na areia. O deserto preservava os corpos naturalmente, o que iria se tornar uma parte essencial de sua religião. Eles achavam que mumificar os corpos, preservar os corpos, era um elemento muito importante para a outra vida. Esta outra vida era tudo para os egípcios. E não apenas para os reis, mas também para os indivíduos. Aquelas pessoas estavam, de algum modo, buscando a imortalidade, buscando a vida após a morte, buscando voltarem à vida novamente para ter uma segunda chance. Mas as tempestades de areia devastavam os locais de sepultamento, espalhando os restos mortais e pondo em risco a sobrevivência na outra vida. Por isso, muito antes de Djoser, os egípcios tinham abandonado as areias, começando a proteger os corpos de seus faraós embaixo de túmulos feitos de tijolos de adobe, chamados de mastabas. Mastaba, a palavra em árabe para banco, pareciam grandes bancos de pedra. Existe uma estrutura embaixo da superfície que é um poço. E ele leva a uma pequena sala que abriga o sarcófago e o corpo da múmia embaixo da terra. E acima dele havia um local para deixar oferendas para o morto. Para o túmulo de Djoser, Imhotep começa pensando grande. Primeiro, ele imagina a maior e mais imponente mastaba de tijolos jamais feita. Mas então ele tem uma ideia revolucionária. Ao invés de tijolos de adobe, ele vai usar pedras. Ele muda a história de certo modo. Se os egípcios continuassem a construir todas suas grandes construções com adobe, nós saberíamos muito menos sobre eles hoje. Porque quando chove nos tijolos de adobe, eles se desfazem. Imhotep e Djoser usaram pedras porque o que eles queriam era construir algo para a eternidade. Pode parecer uma escolha óbvia, mas em uma época antes da invenção da roda, executá-la seria um dos maiores desafios da história da humanidade. A primeira tarefa de Imhotep é selecionar um local para fazer o túmulo de Djoser. Ele precisa de uma plataforma sólida para a construção e de espaço. Lá. Ele decide usar o platô de Saqqara, uma escarpa rochosa na margem oeste do Nilo. Saqqara era um ótimo local para construir, sobretudo porque lá havia um leito de rochas bem sólido. E você também tinha pedras que podia cortar na região. Então você não precisaria viajar até longe para cortar as pedras de que precisaria para as estruturas. Saqqara fica em uma posição elevada, com uma vista privilegiada da capital Mênfis, na margem oposta do Nilo. Isso significava que qualquer coisa que fosse construída no topo desse platô elevado poderia ser vista pelo povo da capital. E, além disso, era muito fácil para o rei ir visitar seu monumento enquanto ele era construído, porque seu palácio também ficava em Mênfis. Imhotep planeja construir uma estrutura tão formidável e impressionante que as gerações futuras irão pensar que ela só poderia ter sido construída por alienígenas. Ele vai precisar de uma equipe forte e de um bom plano para alcançar seu sonho. Pessoas para organizar o corte das pedras, para direcionar o entalhe dos blocos de pedra, supervisionar seu transporte e administrar a enorme mão de obra que Imhotep irá reunir. Este grupo de homens de confiança irá se tornar a elite da gestão desta obra. Construir um projeto deste tamanho irá exigir a mobilização do país inteiro
e influenciar todo o futuro do Egito. Deve ter sido um evento que abalou aquele período. Esta não era apenas a primeira vez que um gigantesco monumento de pedra sem suporte seria construído no Egito, mas também a mão de obra que teria de ser utilizada e a quantidade de pessoas que teriam de ser abrigadas e alimentadas para conseguir erigi-la era inacreditável. O plano irá promover mudanças revolucionárias. Novas técnicas de engenharia, de alfabetização, um censo nacional e novas formas de organização. Provavelmente a coisa mais importante era a estrutura administrativa, porque os egípcios eram famosos pela burocracia e a elevaram a um novo patamar. O sucesso do projeto irá depender de uma boa comunicação, então a escrita será crucial. É provável que parte da preparação tenha sido garantir que você tinha alfabetizados o bastante nos lugares certos. Os escribas são a classe literata, treinada para escrever em hieróglifos, mas também na escrita hierática. Uma forma mais comum de hieróglifos, altamente simplificada, o que acelera o registro de informações. Os escribas são uma parte essencial do novo e gigantesco projeto de Imhotep e de Djoser. Eles precisam saber quais recursos e quais pessoas estão disponíveis para executar seus planos. Então eles criam um censo organizado por seus escribas para descobrir isso. Eles faziam listas de pessoas, de onde vinham, de que vilarejo, de qual família. Tinham listas enormes, porque assim poderiam ir atrás delas nos vilarejos de todo o Egito para trabalharem. Se tivessem digitais na época, as teriam usado. O país todo foi mobilizado para alimentar o monumento com homens, materiais e provisões. Fizeram uma rede de logísticas enorme e interminável. Imhotep usa esta rede para reunir um exército de trabalhadores vindos de todo o Egito. Agora, ele precisa que eles construam um projeto aparentemente impossível. Imhotep reúne milhares de trabalhadores em Saqqara para construir o túmulo do faraó Djoser. Trazê-los até aqui já foi um feito monumental. Mas agora ele precisa construir um monumento digno de um rei que também é um deus. O plano de Imhotep é escavar um fosso vertical de 28 metros no leito da rocha. Sua equipe irá colocar o sarcófago de pedra do rei na base deste fosso, para depois construir uma enorme mastaba de pedra sobre o fosso. Ele estava seguindo o que era feito anteriormente, com os reis sendo sepultados no subterrâneo. Quando a câmara funerária subterrânea está pronta, Imhotep volta sua atenção para o monumento de pedra que virá por cima. A pedra não é um material de construção totalmente desconhecido pelos egípcios. Há mais de um século, os artesãos têm feito vasos de pedra para serem usados em templos. Os antigos egípcios já tinham experiência em trabalhar com pedras e na manufatura com pedra. Eles já faziam recipientes de pedra, eles também já faziam pequenos vasos e já encontramos até algumas esculturas feitas de rocha calcária e de outras pedras. Mas agora, pela primeira vez no mundo, Imhotep teria de transformar o trabalho em pedra em uma indústria. O primeiro desafio é levar as enormes pedras do chão até a obra. Hoje, suas pedreiras estão cobertas por areia, mas parte delas costumava cercar o túmulo de Djoser, como uma gigantesca fossa em espiral de quase 2 quilômetros em cada lado. A pedreira em espiral reduz de maneira astuta a distância pela qual as pedras serão carregadas.
No Museu do Cairo, a egiptóloga Salima Ikram está investigando as tecnologias da antiguidade. Este é um dos meus expositores favoritos no Museu Egípcio porque ele tem todas as ferramentas que os egípcios usavam. Algumas são muito básicas e, por exemplo, até hoje as pessoas usam o prumo de centro para ver se algo está reto. Nesta parte nós temos ferramentas de medir, onde temos pedaços de madeira conectados por corda e cada um está marcado de um jeito específico para indicar que é um cúbito, que é algo deste comprimento. Aqui temos cinzéis, que são como os que temos hoje. Os antigos trabalhadores das pedreiras usavam cinzéis de cobre e serras para cortar seus blocos em formato de tamanho adequado para construir. Estima-se que cerca de 63 mil quilos de cobre foram necessários para a construção da tumba de Djoser. Não me espanta que digam, as pirâmides foram feitas por aliens ou por pessoas vindas do espaço. Porque hoje, no mundo tecnológico em que vivemos, é muito difícil de imaginar que apenas com essas ferramentas básicas e simples você pudesse criar algo tão bonito e tão grandioso. E quem eram os trabalhadores que se esforçaram tanto para construir este túmulo gigantesco e único para o faraó Djoser? Na verdade, eles vinham de toda parte, de todo o Egito. Então, este era um projeto realmente nacional. Nós sabemos que durante as cheias do Nilo, quando era impossível os agricultores trabalharem, algumas dessas pessoas forneciam uma ótima base de trabalhadores. Calcula-se que para a construção se usou cerca de 1% da população do Egito, ou algo entre 5 mil e 10 mil pessoas trabalhando durante toda a construção. As pessoas eram recrutadas para fazer as pirâmides. Então, sim, alguém que morava num vilarejo a 600 quilômetros dali provavelmente não tinha muita escolha quando os administradores chegavam e falavam: na próxima estação queremos você. Os egípcios não usam dinheiro, então os construtores da pirâmide são pagos com produtos, cerveja e pão em especial. A cerveja para os antigos egípcios era algo muito importante, porque para eles isso representava um tipo de comida, porque a cerveja era feita de pão. Ela não era a mesma cerveja que temos hoje, ela era mais grossa, talvez mais branca. Então, de certo modo, ela era um alimento para os antigos egípcios. A cerveja feita pelos antigos egípcios tem um efeito colateral oculto, mas surpreendentemente benéfico. Um dos aspectos mais significativos da cerveja no Antigo Egito é que o processo de fermentação também reduzia o número de micróbios na água. O processo de fermentação fazia com que você evitasse pegar as doenças que estavam normalmente presentes na água do Nilo. Então, se você não pudesse ferver, você tinha que fermentá-la para poder beber essa água. Os trabalhadores podem receber comida e bebida, mas este novo trabalho em pedra em escala industrial é muito perigoso. Acidentes aconteciam, pessoas saíam feridas, braços eram quebrados, pernas eram quebradas, pedras desabavam, então isso era um tipo de trabalho perigoso. Apesar dos ferimentos aos quais os trabalhadores provavelmente estavam sujeitos, Imhotep consegue manter seu projeto nos trilhos. Até que, finalmente, 6 anos após o início dos trabalhos, o túmulo no estilo mastaba de pedra cortada está pronto. O monumento é colossal. Ele tem mais de 7 metros de altura e sua base tem mais de 60 metros de comprimento. Mas, inspecionando seu trabalho concluído, Imhotep não se sente satisfeito. Imhotep tinha aspirações muito grandiosas. Então, quando Djoser pediu a ele para criar
um espaço para o mundo eterno, que fosse algo que ninguém jamais havia visto antes, acho que ele leva isso a sério. Imhotep propõe a Djoser uma ideia nova e ambiciosa, que irá mudar os rumos da história. No Antigo Egito, o arquiteto Imhotep está propondo uma ideia ousada e inovadora para seu rei Djoser. O túmulo retangular no estilo mastaba que ele construiu de pedra não é grandioso o bastante para um deus vivo. Imhotep quer romper com a tradição e criar uma forma totalmente nova de túmulo que será visível a quilômetros de distância. Ele quer empilhar diversas mastabas em cima das outras, formando uma pirâmide de degraus. Uma das maravilhas da pirâmide de degraus é que você pode ver como Imhotep estava pensando em cada uma das etapas da obra. Eles construíram mastaba por cima de mastaba, cada uma um pouco menor do que as outras. E assim nós vemos que Imhotep teve uma ideia brilhante de construir a primeira das pirâmides com materiais duráveis do Antigo Egito. A pergunta é por quê? Por que eles escolheram este formato? E a ideia é que, literalmente, segundo os hieróglifos, o hieróglifo da pirâmide de degraus tem a ver com ascender. Então, ela é literalmente a escada de Djoser para o céu. O plano de Imhotep pode parecer simples, mas posicionar todas as camadas retas pode levar o monumento a desabar com seu próprio peso. Então, novamente, ele resolve o problema com uma inovação. Imhotep desenvolve uma técnica de construção totalmente nova. Ele irá posicionar as pedras de modo a ficarem inclinadas para o centro do monumento. Este arranjo direciona o peso para o coração da pirâmide, evitando que ela desabe. Ao distribuir cuidadosamente as pressões, Imhotep garante que, conforme a pirâmide toma forma, ela não irá afundar sob seu próprio peso. Quando esta segunda fase do projeto está concluída, a primeira pirâmide da história acaba de surgir. Ela é formada por 4 andares em degraus. Mas Imhotep ainda não está satisfeito. Encorajado pela estabilidade de sua nova e inovadora construção, ele ordena que mais 2 degraus sejam adicionados ao topo. Imhotep deve ter decidido que ele ainda tem tempo o bastante para completar estas novas mudanças antes do rei morrer. E após 19 anos de trabalho, a obra-prima de Imhotep está pronta. Ele teve sucesso em sua missão de criar um grandioso e inovador tipo de túmulo feito de pedra. Algo até então inédito na história da humanidade. E ele ainda está de pé hoje, quase 4.700 anos depois. A equipe de Imhotep construiu uma pirâmide com mais de 60 metros de altura, com lados de mais de 100 metros de comprimento, e acredita-se que ela contenha 770 mil toneladas de blocos de rocha calcária.
Esta maravilha da engenharia ainda inspira fascínio. Mas, surpreendentemente, a pirâmide de degraus é apenas uma pequena parte do trabalho realizado por Imhotep e sua equipe em Saqqara. Então você não tem somente 6 camadas destas estruturas bem grandes, mas você também tem uma série completa de outras construções neste espaço mortuário cercando o túmulo. Não há nada como isso, porque o complexo de Djoser cobre 16 hectares. É o tamanho de uma cidade pequena do período. A equipe de Imhotep estava transformando o estilo arquitetônico do Egito, com as inovadoras construções de pedra, mas também com novos e elaborados elementos arquitetônicos. Então, não foi só uma explosão da construção em pedra numa escala monumental. Os elementos artísticos têm tanta elegância que eles impressionaram e deixaram sua marca na arquitetura egípcia pelos próximos 3 milênios. Seu complexo da pirâmide exigiu um novo tipo de profissionalismo. Artesãos, arquitetos, basicamente pessoas que foram levadas até ali para criar o monumento e profissionalizar a força de trabalho. Djoser tem seu túmulo monumental, mas o que acontece lá dentro é igualmente importante. Todas estas construções foram feitas para garantir a imortalidade. E é aqui que os serviços funerários e rituais eram feitos, e onde o culto ao rei era perpetuado. Idealmente, para sempre, por muitas gerações. O rei quer garantir que será cultuado muito depois de sua morte. Nós temos que pensar nas pirâmides como máquinas de ressurreição. Elas eram um local que iria preservar o corpo do rei e também era um local para celebrar o culto ao rei. E, é claro, também era um jeito de demonstrar o poder do Estado faraônico. Para que Djoser tenha sucesso em se tornar imortal, ele precisará garantir que seu corpo e alma serão cuidados por toda a eternidade. Os egípcios acreditam que quando um faraó morria, sua alma era dividida em 2 partes, o Ba e o Ka. Esses 2 elementos do espírito humano que sobrevivem, Ba e Ka, são separados, mas os 2 são necessários para viver por toda a eternidade. O Ba se ergue aos céus para se juntar aos deuses, enquanto o Ka continua no túmulo. Eles pintavam seus túmulos com imagens de oferendas, como carne e vinho, que eles acreditavam ser essenciais para alimentar a alma do Ka e mantê-la viva. E toda essa fórmula de oferenda nos túmulos era apenas para garantir o sustento dos falecidos. Mas o Ka é mais do que apenas um prisioneiro em um templo. No lado norte do complexo fica Serdab, uma câmara lacrada com um pequeno furo na frente. Esta estátua de Djoser é a estátua do seu Ka real. Está no Serdab, um local selado e consagrado unicamente ao culto dela, porque ela é considerada algo vivo. O furo não é para ver lá dentro, mas sim para que a alma Ka de Djoser possa supervisionar os rituais sendo feitos em sua homenagem, garantindo a continuação de seu legado. O interessante nessa estátua é que ela olha para o norte, onde temos um grupo de estrelas bem especiais. Estas estrelas do norte, que os egípcios chamam de as imperecíveis, são a constelação de Órion e a estrela de Sírius, a mais brilhante do céu noturno. Então, ao voltar à estátua para estas estrelas, eles estavam associando o espírito de Djoser a corpos celestiais que nunca desapareciam do horizonte. Após passar 2 décadas no trono e de supervisionar a construção da primeira pirâmide do mundo, Djoser morre, aproximadamente em 2560 a.C., e se junta aos deuses eternos.
Os sacerdotes mumificam seu corpo, preservando-o para que ele continue reconhecível para a alma do Ka. As evidências arqueológicas sugerem que a pirâmide de Djoser estava quase terminada quando ele morreu. E isso foi significativo, porque a pirâmide, o túmulo, estava pronto para receber a múmia de Djoser, bem como todos os artefatos funerários que deveriam tê-lo acompanhado para outra vida. O corpo cuidadosamente preparado de Djoser é transportado para sua grande pirâmide, que esconde um último segredo. Na pirâmide de degraus de Djoser, o egiptólogo Jean-Pierre Patsnik recebeu uma autorização especial para investigar passagens misteriosas escondidas em seu interior. Incrível. Oculta embaixo da primeira pirâmide do mundo está uma rede de túneis e câmaras que se estende por mais de 6 quilômetros. Os túneis foram feitos para ocultar as câmaras mortuárias da família real de Djoser e os depósitos repletos de oferendas. Vai para todo lado. Magnífico. Os trabalhadores de Imhotep escavaram estes misteriosos túneis no leito de rocha sólido, chegando a até 44 metros abaixo do nível do solo. Incrível. Os construtores da pirâmide escavaram este fosso central a céu aberto, antes de construir o monumento por cima, permitindo que eles posicionassem estes enormes blocos de granito na base, para criar um imenso sarcófago para a múmia de seu faraó. Isto tem mais de 4.500 anos. É como uma grande câmara que fecha tudo por cima, como um tipo de tampa de granito. O corpo de Djoser não está mais dentro deste sarcófago. Ele provavelmente foi saqueado por ladrões de túmulos na antiguidade. Uma das passagens especiais, outrora totalmente encoberta por valiosas lajotas azuis, contém um segredo. Uau! Uma chance de ficar cara a cara com o grande faraó em pessoa. Nossa! E aqui temos o rei Djoser num baixo relevo. Estou impressionado. Porque é de grande qualidade e grande sutileza. É uma obra de arte. Vejam os detalhes do rosto. O nariz está tão bem feito que quase dá para senti-lo respirar. Nós o vemos musculoso, esbelto, atlético, um verdadeiro rei vigoroso. E esse era o objetivo deles. Djoser foi celebrado em Saqqara por milhares de anos. Seu objetivo era ser lembrado para sempre. E graças à primeira pirâmide da história, isto aconteceu. Este é um monumento comemorativo, porque no Antigo Egito, um homem vive enquanto seu nome é falado. Então, isto também era uma garantia de Djoser de que as pessoas iriam se lembrar dele. Mas não é apenas o rei Djoser que irá alcançar um certo tipo de imortalidade. Imhotep, seu genial arquiteto, também irá ser louvado como um deus. Imhotep, na verdade, vai deixar um legado ainda maior
do que o rei a quem ele serviu. A lenda da genialidade deste homem vai continuar no período helênico. Então, eventualmente, Imhotep vai se fundir ao deus grego da medicina, porque seu gênio se tornou muito famoso por milhares de anos. Com uma engenharia inovadora, uma força de trabalho gigantesca e uma complexa estrutura para utilizá-la, a construção da pirâmide de Imhotep de Djoser transformam o país. Eu acho que eles sabem que, ao construir esta pirâmide, eles estão construindo o Egito, estão construindo o futuro do Egito. Há tantas novas opções do que os próximos reis poderão fazer que este é o início da Era das Pirâmides. Esta estrutura organizativa vai ser crucial para o futuro do Egito. Em termos da organização da força de trabalho, foi aqui que tudo começou. Uma quantidade cada vez maior de pessoas é empregada pelo Estado e elas são treinadas e postas à disposição para os projetos patrocinados pelo Estado. Para o cidadão comum durante o reino de Djoser, quando eles voltavam seus olhos para essa nova e impressionante pirâmide de degraus, será que eles conseguiam entender o quanto a vida estava mudando? O quanto a sociedade mudava? Eles nem imaginavam o que estava por vir. Em breve, novos e ainda mais poderosos faraós irão expandir os limites de seu poder e de sua imaginação. Até que ponto eles irão? Onde sua extraordinária expansão irá parar?